Amém. Amém. Pode sentar no seu lugar. Vamos estudar a palavra de Deus. Eu vou tentar ser breve aqui na pregação. Eu quero falar sobre as janelas da graça de Deus. Eu quero falar das 5 marcas de uma igreja que encontra janelas da graça e do favor de Deus. Quantos querem encontrar as janelas da graça de Deus? Amém. Eu quero estudar Marcos capítulo 2 com você. Marcos capítulo 2, versículo 1. Diz assim: poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar, nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava, e pela abertura no teto, baixaram a maca que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O que eu acho interessante nessa história é que, por vezes, Deus nos permite encontrar janelas da graça, buracos no telhado da graça de Deus. E o que acontece aqui é exatamente isso. A Bíblia diz que Jesus estava em Cafarnaum, numa casa, e logo a notícia se espalha de que ele estaria ali, e uma multidão vem de todos os cantos, e eles literalmente se espremiam para conseguir participar do culto. Imagine Jesus pregando, quem não ia querer ouvir? E tinha gente pela janela, gente para fora da porta, e agora chega um grupo de 4 amigos com um paralítico e não tinha como passar. Havia uma multidão que não deixava, não dava espaço. Não havia maneira de ouvir as palavras, eles ficavam longe. E sabe, muitas vezes a impressão que temos é que não podemos participar dos privilégios da graça de Deus. Uma multidão estava ouvindo Jesus e eu tenho certeza, a graça estava operando. Enquanto ouviam a palavra, alguns eram salvos, outros libertos. Enquanto ouviam a palavra, outros eram impactados com os tesouros da graça, os ensinos de Jesus que mudavam as suas vidas. Enquanto Jesus pegava a palavra, muitos eram curados, transformados, mas aquele grupo não podia participar. De alguma maneira eles estavam impedidos. E então, numa atitude ousada, eu diria até um pouco perigosa, eles não sabiam como Jesus ia interpretar a ação deles. Eles sobem a escada. Essas escadas das casas antigas, normalmente tinha uma escada que dava para o teto, e as casas eram de madeira e feitas de barro. Eles conseguem subir ali, e então fazem um buraco. Como Jesus vai nos interpretar? O que vai acontecer? Mas quando eles abrem um buraco no telhado e começam a descer aquele homem, uma janela da graça de Deus se abre para aqueles homens, e aquele homem tem um encontro com a graça operosa, maravilhosa de Deus. Ele sai andando daquela casa. Sabe, muitas vezes situações difíceis nos colocam em xeque, momentos complicados, mas quando procuramos, de alguma maneira, não desistimos, procuramos alternativas de buscar a Deus, e com esforço fazemos buraco no telhado, janelas da graça de Deus se abrem para nós. Hoje a minha oração é que uma janela da graça de Deus se abra para você. Hoje a minha oração é que uma janela da graça de Deus mais uma vez se abra para esta igreja, que um buraco no telhado da graça, que hoje Ele derrame favor neste lugar em nome de Jesus. Quando eu estava pensando nesse texto, me lembrei do telhado da nossa igreja. É uma das marcas. De longe você vê esse telhado abobadado. Não se fica boa essa palavra. É uma abóbada, né? Se você erra, fica mal. Mas de longe você vê o telhado. E eu fiquei pensando na nossa história. A igreja ficava em outro lugar, em outra parte da cidade, e uma peste de cupins
acaba tomando conta do templo antigo de madeira. O telhado é condenado, a casa é condenada, mas uma oportunidade para que a janela da graça de Deus se abrisse, surgiu no telhado da nossa igreja. Porque uma peste de cupins veio, porque as situações ficaram complicadas, começamos a ser empurrados por Deus para uma realidade melhor, maior. E aí começam a procurar terrenos, e um grupo da igreja de jovens vai para uma feira em São Paulo e encontra a dona Maria Matarazzo, que oferece essa propriedade. O valor era um absurdo na época, 8 milhões, que moeda que era, pai? Não tenho ideia. 24 milhões você não sabe também? Não sei se é cruzeiro, cruzado, já mudou tanto a nossa moeda que é difícil falar qual moeda que era. A igreja, para você ter ideia, arrecadava por mês 100 mil alguma coisa também, que eu não sei. Era um absurdo. E Deus foi operando de tal maneira. O valor baixou para 8. Aquela mulher fez um processo. Estou contando tudo errado. Então conta aqui direito. Você já está aqui? A moeda não é do meu tempo. Os valores, estou falando tudo errado. Ela ofereceu uma entrada quer dizer, que ela pediu uma entrada de 8 milhões. E o resto podia ser parcelado. E essa foi a primeira proposta, né? E a igreja fez uma campanha e levantou 1 milhão. E aí disse, olha, precisamos de mais tempo. Ela disse, vocês não vão conseguir levantar 8, não conseguiram 1, depois de todo esse tempo, doando um salário inteiro, né, para pessoas no 13º inteiro doar. E aí ela disse, se vocês levantarem 3, eu dou 5 da entrada. E aí a igreja começou a campanha, levantou mais 1, faltava 1. E aí Deus mandou uma pessoa de São Paulo, um empresário de São Paulo, que doou 1 milhão. E aí chegamos nos 3, ela doou os 5 e estamos aqui hoje. Amém. Amém. Está vendo? Deus abriu uma janela da graça, você estava aqui para não deixar eu errar. Deus é bom. Por vezes a gente não percebe, mas uma peste de cupins pode nos levar a uma janela da graça de Deus. Estamos nessa propriedade, nesse tempo, Deus tem feito tantas coisas. Eu creio, mais uma vez, na nossa história, Deus vai abrir janelas da graça e do seu favor. E sabe, que igreja é essa? Que vive e experimenta, faz buraco no telhado da graça. Que igreja é essa? Que experimenta o favor, encontra janelas do favor e da graça de Deus. Primeiro, eu creio que essa igreja, ela reside num ambiente de fé. Se você ler a história, o que me chama a atenção no versículo 5, eles estão fazendo buraco, talvez os fariseus olhando feio, muita gente não entendendo aquilo, eles estavam furando a fila para alguns, mas Jesus vê com bons olhos. E no versículo 5 ele diz, vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, filho, seus pecados estão perdoados. Sabe, uma igreja que é um ambiente de fé, com pessoas que creem, que superam obstáculos para ter um encontro com Jesus, como aquela mulher que entra no meio da multidão e pensa se eu ao menos tocar as vestes. Sabe, gente que procura, que vai atrás, que sobe as escadas para fazer buraco e encontrar Jesus de alguma maneira. Nesse ambiente de fé, o favor e a graça de Deus é liberado sobre as nossas vidas. Esta é uma igreja de fé. Por isso Deus tem derramado favor sobre nós. São tantas as histórias do poder, da graça, do derramar de Deus em nossas vidas. Eu creio que o Senhor quer nos levar além, a um ambiente novo, a novas manifestações. Esses dias eu estava com o Eric em São Paulo e a gente ministrando numa igreja, foi conhecer o departamento infantil e nós voltamos falando sobre fé. Eles ensinavam as crianças a ter fé. Na hora da oração, todos de joelho, as crianças orando pela cura dos parentes, um do outro, e aquele movimento santo.
na hora do culto, a entrega das pessoas. Eu lembro que eu estava no final da mensagem falando da grandeza dos atributos de Deus, e enquanto eu estava pregando ali sobre os atributos, a grandeza, não estava tocando nada, as pessoas começaram a levantar e a glorificar e a exaltar o nome de Deus. Não era um apelo, e de repente naquele ambiente de fé, o poder de Deus nos visitou de uma maneira tão tremenda. Quando entramos no carro, eu olhei para ele e falei assim: cara, eu estou com vontade de chorar. Ele falou: eu também. A gente foi embora, porque a gente tinha que viajar, e o pastor disse que o culto durou mais 2 horas, o povo chorando, buscando a Deus, porque havia um ambiente de fé. Sabe, nesta casa, Jesus encontrou um ambiente de fé, por isso os seus milagres se manifestaram naquele lugar. Eu creio que uma igreja viva e operosa, uma igreja que encontra as janelas da graça nesse tempo, é uma igreja que promove ambientes de fé. Essa igreja faz isso. Essa semana eu estava tão feliz porque eu fui visitar um amigo aqui da igreja, e no jantar, uma irmã, há 9 anos nós estamos orando, ela está orando para ter um neném, e na reunião ela trouxe uma caixa com todas as ampolas, os tratamentos, né, que ela tinha feito. Ela falou: pastor, deve ter aqui uns 50 mil reais de tratamento nessa caixa. Eu trouxe aqui para você ver o tamanho do milagre. E aí ela começou a contar: nós oramos, vocês oraram, durante as manhãs, oraram por mim, e olha o que Deus fez. Eu fiz um tratamento, voltei sem muitas expectativas, eu tinha medo de me frustrar de novo. Eu estava voltando para casa, e no caminho de casa, o Espírito Santo falou: para o carro, na frente do Jardim Botânico. Eu achei estranho aquilo, mas senti no meu coração, parei. Deus falou para mim: entra no parque. Ela achou estranha aquela orientação e entrou no parque. Quando ela entrou no parque, falou: eu não sabia, tem uma estátua no parque com uma mulher amamentando uma criança. E na hora que ela viu aquela estátua, o Espírito Santo falou para ela: chegou o tempo, eu vou te abençoar. E ela disse: a presença de Deus era tão palpável que eu voltei para o carro chorando. Aquela noite, antes de dormir, eu fui abrir a Bíblia aleatoriamente, e aí Isaías 66 falava de uma nova criança, de um fruto do ventre abençoado, e ela começou a ler o texto para nós, e ela disse: pastor, depois de 9 anos, eu estou grávida, Deus me deu esta graça. Que presente maravilhoso. Sabe, eu podia contar tantas histórias de pessoas que encontraram a janela da graça de Deus nesse lugar. Talvez aconteceu contigo. Uma igreja que encontra sim o favor e a graça de Deus é uma igreja cheia de fé. Quantos creem no poder de Deus? Quantos creem que Ele tem mais para fazer? Segunda marca que me chama a atenção: a igreja que encontra as janelas da graça, ela é uma igreja que serve. E sabe, para aquele moço, aquele paralítico, ser restaurado, Deus usou 4 pessoas. Levar uma maca para cima de um telhado não é trabalho fácil. E muitas vezes cuidar de gente, servir pessoas, dá trabalho. É custoso, mas é tremendamente abençoador. Eles estavam com a maca ingressando aquele homem pelo telhado. E eles têm o privilégio de dizer: nós vimos Jesus fazendo aquele homem despertar. Por quê? Porque resolveram servir. E sabe, eu creio que Deus tem derramado bênção sobre esta igreja. E as janelas da graça continuarão abertas sobre a nossa igreja. Deus vai continuar derramando favor se continuarmos servindo. Uma das marcas bonitas dessa igreja é o serviço. Sempre foi assim. Eu era criança, tinha as campanhas de construção, cara, todo mundo trabalhava. Eu engraxei sapato na porta da igreja, a gente ficava inventando, fazia espetinho, saía fazendo feira, o povo trabalhava de tudo que era jeito, para poder levantar os recursos para a obra de construção da igreja. Mas isso não parou na história. Quando veio a pandemia, as senhoras da igreja fizeram milhares de máscaras.
Durante a pandemia, os jovens saíam para levar remédio para os idosos, levar comida. Quem pegou Covid aqui recebeu um carinho da igreja de alguma maneira? Levanta a mão. Tem vários irmãos aqui que eu estou vendo. Chegava uma comida, um prato. Os mais idosos, a igreja levando remédios. Os empresários se juntaram. Um projeto para servir os que estavam quebrando. E teve uma lavanderia inteira que foi feita. Os irmãos não deram apenas mentoria, mas ajudaram com recursos. Esse irmão veio me procurar esses dias agradecendo o que Deus está fazendo, e agora ele está empregando gente da Cristolândia, gente que está saindo porque ele quer servir também. Queridos, é um privilégio servir. Agora esse movimento com os ucranianos, como essa igreja tem trabalhado em prol disso. Eu fico tão feliz de ver o movimento de fé, gente trazendo doação, gente indo visitar, gente trabalhando, cuidando, abrindo a casa. Por quê? Porque quando a gente serve, a gente vê o poder, a janela da graça de Deus se abrindo na vida dos nossos irmãos. Eu estava em Guarapuava, lá na igreja do Ex, e embaixadores, né? Embaixador americano, do Canadá, do Reino Unido, de um monte de lugar. E a gente ouvindo os testemunhos dos nossos irmãos, dizendo: olha, eu encontrei uma família aqui. Eles me deram casa, meus filhos estudam nas melhores escolas da cidade, nós nos sentimos amparados, porque Deus nos conectou com o povo dele, nós fazemos parte dessa gente. Eles estavam agradecendo, e eu feliz, porque enquanto servimos, o buraco, né, no telhado da graça alcança a minha vida também. Louvado seja o Senhor por isso. Uma igreja forte, uma igreja que encontra a janela da graça, é uma igreja que serve. Mas não apenas isso, a igreja que encontra as janelas da graça, ela é inclusiva e acolhedora. E eu fico feliz aqui, se você ler o texto, a visão de Jesus é sempre de inclusão. Tem lugar para todos. Tinha lugar para o paralítico, tinha lugar para o homem da mão mirrada, tinha lugar para o publicano. Você lê o capítulo 2, o próximo texto é a reunião na casa de Levi. Os publicanos eram os rechaçados, cobradores de impostos, considerados traidores, mas Jesus chama Mateus, Levi, para fazer parte dos seus discípulos. A visão de Jesus sempre foi de inclusão, de acolhimento. E eu creio que esta é uma marca dessa igreja. Nós vimos um vídeo agora há pouco, de um irmão cego contando como essa igreja o acolheu. Nós temos projetos, e projetos novos. Em breve vamos cuidar, estava falando da Simone, dos autistas. Já começamos os projetos, os deficientes, síndrome de Down. Em nome de Jesus, esse projeto da Johnny Friends, que acabamos de fechar, ouvi o testemunho deles. Essa é uma das igrejas mais acolhedoras do mundo que nós conhecemos. E aí esse centro que vai ser formado, com parceria lá com o Hospital do Rocio, os meninos fazendo estágio lá, cuidando dos deficientes, daqueles que estão ali, fazendo os trabalhos, ensinando, cuidando, e um lugar para essas crianças ficarem, ou quando mais velhos, os pais falecerem, existe uma casa lá, um lugar. E eu fico feliz de participar de uma igreja que tem essa visão. Louvado seja o nome de Jesus por isso. Quando abrimos, sim, buracos no telhado, a graça de Deus alcança os outros, mas alcança a gente. Quantos celebram essa igreja hoje? Amém? Mas não apenas isso. A igreja que encontra as janelas da graça, ela é acolhedora, sim, inclusiva, mas ela tem um espírito quebrantado. E se você continuar lendo o capítulo 2 do livro de Marcos, é interessante porque quando questionam Jesus de estar na casa de um publicano, ele vai dizer: olha, eu vim para os que estão doentes e não para os sãos. E aí ele começa a falar de uma realidade. Eu creio que uma igreja que encontra as janelas do derramar de Deus é uma igreja quebrantada, uma igreja que chega como
aquele publicano que rasga as vestes e em busca de forma humilde o favor de Deus. E quanto Deus nos lembrar da nossa história, continuaremos fortes. Talvez você olhe para essa igreja, os vitrais, a estrutura, os telões. Essa igreja começou na casa de um sapateiro. O senhor Manuel Virgínio de Souza, apareceu numa das fotos aqui, pai do Sofonias, está com 96 anos já. Um homem simples, que veio com uma missão para Curitiba. Começou a igreja com 10 pessoas. E olha o que Deus fez. Sabe, às vezes Deus nos empurra para começarmos projetos. É uma célula, é o discipulado de alguém, é um ministério novo. E a gente não entende. Mas quando a gente olha na perspectiva do tempo, o começo humilde, olha quanta gente foi abençoada. Porque aquele homem foi na direção de um projeto de Deus. Nós não podemos esquecer a nossa história. Da onde viemos, quem nós somos. E enquanto pairar entre nós essa humildade, esse quebrantamento, um espírito simples, Deus vai derramar graça e favor sobre nós. Eu fiquei muito feliz quando começou um projeto dos multisites, porque os multisites da nossa igreja, eles não estão nas áreas nobres. Nós estamos investindo. Se for ver lá os multisites, é padrão PIB. Lá no Parolim, lá no Uberaba, lá em regiões que são campos missionários. E essa igreja está investindo o melhor. E nós vamos tomar essas regiões. As trevas vão sair em retirada. Deus vai abrir a janela da graça. O poder dele vai atuar. Enquanto nós tivermos um espírito humilde, de servos, Deus vai fazer assim. Quantos creem nisso? Última visão que eu quero compartilhar. A igreja que encontra os buracos no telhado da graça é aquela que aprende a, sim, valorizar o novo e o velho. Quando o novo e velho andam juntos, a bênção do Senhor não cessa. E se você continuar lendo o capítulo 2 de Marcos, ele começa a falar agora do vinho novo em odres novos. E eu estava fazendo devocional essa semana e pensando o que Jesus quis dizer. É interessante porque se você puser vinho novo, os odres no tempo antigo eram feitos de couro. Quando fermentava, esgarçava. Você colocar vinho novo no odre já esgarçado, vai estourar e vai vazar tudo. Jesus está falando a respeito da sacralização das formas. Quando é questionado sobre o jejum, sobre o sábado, ele não está dizendo que não tem que fazer jejum e não está dizendo que o sábado não é importante. Mas ele está criticando a sacralização das formas. E sabe, um desafio para uma igreja viver o novo e o velho juntos é a gente não sacralizar a nossa forma e entender a bênção que existe nos odres diferentes que Deus usa. Muita gente critica as formas. Sabe, uma das coisas que eu acho mais bonita na nossa igreja é que ela é uma igreja de família. Tem espaço para todo mundo aqui. Se for no culto das 9, é lindo, vem um dia. Esses vitrais, a luz bate aqui, fica tudo iluminado. Vai ter um monte de hino. A minha mãe, quando o Paulinho não colocava hino no culto, ela ligava. Paulinho, esse culto não tá bom. Você tem que pôr mais hino no culto. Tem coral, tem orquestra. E é uma bênção. Se você for no culto dos adolescentes, vai ser completamente diferente. Você vai encontrar outro ambiente. Talvez rap, break, sei lá o quê. O Tarek, bom, deixa pra lá, não vou falar.
Mas é um outro tipo de jeito. Mas sabe, a beleza da nossa igreja é essa: o velho e o novo andando juntos. E sabe o que me deixa feliz? A minha avó é impactada pelo trabalho dessa igreja. Os meus pais eram, meus primos que são adolescentes, meus filhos agora. Louvado seja Deus, porque nós podemos caminhar juntos. E quando você vê o diferente, celebre, bata palma, adore a Deus, porque nessa igreja a gente ministra para a família. Quando o novo e o velho andam juntos, a igreja não para, a visão continua, Deus faz maravilhas. Um dia veio um irmão perguntar para mim assim, eu não entendi a pergunta. Ele disse: pastor, tem algumas coisas que precisam acabar na igreja. Falei: é mesmo, irmão? Do que você está falando? Aí ele estava falando de liturgias. O que vai acabar? Eu falei: meu irmão, o que tem que acabar é o pecado, a fofoca, a mentira. Agora, as expressões diferentes de adoração, elas não podem acabar, porque elas são a beleza do corpo de Cristo. Quem já andou por aí fazendo trabalho missionário, cara, vai adorar Deus na Índia. O culto é totalmente diferente. Você vai nos países árabes, você vai na África é uma festa, dançando o tempo todo. Eu fui numa aldeia que era só atabaque o louvor. Foi muito estranho. Quando me chamaram na frente, as mulheres começaram a fazer um barulho com a boca assim, e jogavam um negócio eu falei: meu Deus. Mas sabe, o nosso Pai lá no céu, eu gosto do texto quando diz, né, todo joelho, toda língua, toda cultura vai se dobrar aos pés de Jesus. Sabe, quando cantava, quem é mais antigo vai lembrar, quando tinha as reuniões que a gente trazia as ofertas para o templo, vinham os capitães de grupo com a pasta amarela e a gente cantava: estou edificando a minha igreja. Quem lembra dessa cantoria? Não é o meu estilo de música, mas eu punha a mão no peito e eu cantava com vontade. Sabe, hino de clube? Sabe, hino de clube? Normalmente o hino de clube não é uma música que você põe para ouvir no dia a dia, mas quando o hino do teu clube toca, você canta com vontade. Fazer parte da igreja é isso. Nós somos diferentes, gostamos e temos gostos diferentes, mas quando a gente valoriza o mais velho e o mais novo, e não sacraliza as formas, a gente continua alcançando o novo, a velha geração, os que virão. Essa é a igreja dos sinos, da orquestra, dos coros. Essa é a igreja dos corinhos, das canções novas, das composições autorais. Essa é a igreja dos espetáculos, a igreja das crianças, a igreja dos velhos, dos adolescentes, a igreja que o Senhor nos deu. Louvado seja Deus, nós temos história. 108 anos. Nós precisamos valorizar, honrar a nossa história e os nossos. E sabe o que vai acontecer? Os buracos no telhado vão aparecer de novo. Deus vai continuar derramando graça e favor sobre nós. Quantos querem cooperar para a unidade da igreja? Levantem as mãos. Quantos querem investir na visão que Deus deu para nós? Essa vai ser uma igreja cheia de fé, quebrantada, que serve, que inclui, onde novo e velho andam juntos. Eu queria orar pela nossa igreja. Fica de pé no seu lugar, nós vamos orar agora. Queria agradecer pela nossa história, celebrar a Deus por ela. Mas eu queria pedir que hoje, de maneira especial, uma janela da graça de Deus se abrisse para você. Quantos desejam isso? Amém? Feche seus olhos aí. Feche seus olhos. Peça a Deus.
Talvez você está num tempo difícil, tem uma multidão na frente, você não sabe como acessar. Hoje Deus vai mostrar caminhos novos, formas novas, garrafas novas, jeitos novos. Pai querido, nós cremos que por vezes o Senhor nos permite acessar a Tua maravilhosa graça, por vezes mesmo sem merecer. O Senhor abre uma janela nova e o Teu poder nos alcança. E hoje vieram aqui a essa casa pessoas diferentes, vivendo momentos diferentes. Alguns estão procurando o caminho do telhado, alguns estão procurando o caminho para os buracos, onde Jesus se revela a nós. Eu quero pedir que hoje, Pai, de maneira especial, o Teu poder encontre pessoas nesta casa. Muitos estão chorando, muitos estão vivendo tempos difíceis, mas Pai, quando procuramos ao Senhor cheios de fé, encontramos a maravilhosa graça de Deus. E hoje eu quero pedir que o poder de Deus traga cura ao coração de irmãos, que pessoas hoje possam ser reavivadas na sua fé, que hoje, Pai, o Senhor fale aos nossos corações e nos leve na direção do Teu querer. Pai, em nome de Jesus, que em casas onde queridos estão longe, afastados, que um buraco no telhado agora, Pai, possa fazer a graça maravilhosa de Deus chegar no meio de famílias, no meio de ministérios, projetos, trabalho, negócios. Que os meus irmãos encontrem as janelas da graça de Deus. Nos dá um espírito quebrantado, coração cheio de fé. Deus, nos ajuda a valorizar os diferentes, e que o Teu nome seja honrado entre nós, que a Tua glória seja vista em nosso meio. Hoje te agradecemos pela nossa história, 108 anos, te agradecemos pela nossa igreja, por tudo que o Senhor tem feito, e pedimos, continua derramando a Tua graça e o Teu favor sobre nós. Faz assim, Pai, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos adorar a Deus. Toma-me, rendido estou aos pés da cruz, me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que Tu tens pra mim. Oh, oh, oh.